Pode começar, Paulo. Olá, pessoal. Mais uma vez estamos aqui, professor Paulo Rogério. Estamos começando uma aula aí de equipamento, máquinas e insumos agrícolas, né? Hoje é dia 21/2/2025. Agora são 13 horas e 30 minutos, né? Novamente, meu nome é Paulo Rogério. Vamos lá. Pessoal, hoje nós vamos falar de máquinas agrícolas mais profundamente, né? O maquinário agrícola refere-se às máquinas utilizadas no preparo de solo, no plantio, no cultivo, na colheita, transporte de produtos agrícolas. Quais exemplos que nós temos de maquinários agrícolas? Nós temos o trator, nós temos a colhedeira, a plantadeira e o pulverizador autopropelido. Vamos falar de cada um deles agora, tá? O trator, gente, presta atenção. A função do trator é muito importante. É ele que locomove, arrasta e dá vida aos equipamentos. Olha esse exemplo que nós temos aqui na tela, aqui, ó. Estou passando o mouse em cima dele. Isso aqui é um gerador. O Rodrigo está chegando aí. Boa tarde, Opa, Rodrigo. boa tarde. Ó, Rodrigo, ó, esse aqui é um gerador, tá? E você está vendo aqui que esse trator aqui, através da tomada de força, está transferindo a força do trator para o gerador, né? Sim. Uhum. Né? E outra coisa importante aqui, o acoplamento nos 3 pontos de fixação desse gerador, tá? Tá. Então, o trator ele tem essa função, e tem a função aqui embaixo, esse trator azul aqui agora, veja bem, ele está arrastando esse equipamento. Então, ele tem a finalidade do trator é gerar força, dar vida aos equipamentos, sustentar os equipamentos e arrastar os equipamentos. Certinho, Rodrigo? Sim. Agora, os pulverizadores, Rodrigo. Nós temos vários tipos de pulverizador. O primeiro está aí na tela. É um pulverizador autopropelido. O que significa autopropelido? Autopropelido é que ele pode, Rodrigo, ele pode se locomover por si próprio, né? Então, o carro é autopropelido? Sim, ele se locomove por si próprio. O carro de boi é autopropelido? Não, ele é arrastado pelos bois. Então, ele não tem motor próprio, né? Então, o outro tipo de pulverizador seria o pulverizador de arrasto. Ele tem que ser arrastado, aqueles de 2.000 litros, 2.500 litros, que tem que ser arrastado pelo trator, e eles não têm força própria, eles precisam da tomada, né, do trator, justamente para estar ali dando toda a força que o pulverizador precisa, né? E o outro, Rodrigo, nós temos aí os drones, né? Nós temos os drones, muito utilizados hoje nas pulverizações e com a vantagem muito grande, Rodrigo. Eles não amassam, né? Eles conseguem fazer pulverizações utilizando pouca água, né? E eles conseguem ser bem rápidos em lugares onde, pós-chuva, que o trator ia escorregar, ia patinar, esses drones continuam. Eles fazem a mesma coisa que o avião agrícola, né? Em menor escala, mas eles conseguem também fazer um excelente serviço. Beleza? Tá. Aí, o pulverizador acoplado. Nós temos esse aí também acoplado, o Rodrigo. Veja bem aí na foto dele aí. Esse pulverizador acoplado é para áreas pequenas, Rodrigo. Por quê? Porque toda hora você tem que abastecer de produto e de água, né? Certo. Esses aí. Bem, e esse aqui é o pulverizador de arrasto, Rodrigo. Tá? Você está percebendo aqui que está sendo utilizada a tomada de força do trator e também a barra de arrasto do trator, né? Então, temos 3. Esse aqui, o acoplado, está sendo usado a tomada de força? Sim. Só que ele não está sendo de arrasto, ele está sendo de acoplamento. E depois nós temos aqui o quê? O autopropelido. Esse autopropelido ele é completo, ele tem condição de movimentar-se até 60 km por hora, ele é bem rápido, bem ágil,
para grandes plantios, 1.000 hectares, 2.000 hectares, acima de 2.000 hectares, são extremamente utilizados, porque eles conseguem fazer uma pulverização excelente e bem rápido, né? São para áreas grandes, né? E tem aqueles pulverizadores também de café, são de arrasto, mas com o sistema de barra lateral, né? Para alcançar o café, né? O Rodrigo, vamos agora à plantadeira. O que você já trabalha na área, Rodrigo? Não, agrícola não. Eu mexo com Agrícola, não? guindaste. Ah, certo. Eu mexo com guindaste. É verdade. Rodrigo, ó, a plantadeira ela tem uma função muito interessante. Ela vai distribuir no adubo abaixo da semente. E ela vai colocando a semente logo acima do adubo, e 3 centímetros, no máximo, abaixo da superfície do solo. Por que não pode ser mais profundo a semente? Porque envolveria aí danos na germinação. Se a semente for aprofundada a mais de 3 centímetros, principalmente a soja, ela já encontra dificuldade na germinação, né? E por que o adubo não pode ser junto com a semente? Porque ele queimaria a semente, né? Então, ele provocaria aí uma queima química, né? Então, por isso que não é importante. Não é possível juntar o adubo com a semente. O trator aqui, o trator, o que ele está fazendo aqui, o Rodrigo? Ele está usando a tomada de força na plantadeira? Sim. Não, ele não está usando. As próprias rodas da plantadeiras é que vão movimentando todo o sistema, né, das engrenagens. Aí as engrenagens, você colocou as engrenagens corretas, né? É um pouco difícil, a gente não está no campo, né? Está vendo aqui somente a foto aqui, mas as rodas da plantadeira, ela movimenta as engrenagens de adubo e de semente, e assim, de acordo com a engrenagem que você colocou lá, de acordo com o manual é que decide qual tipo de engrenagem você deve colocar para tantos quilos de adubo, tanta semente por metro linear. Então, aí você, escolhendo corretamente a engrenagem, as próprias rodas da plantadeira é que vão fazer essa distribuição, tá certo? E as colheitadeiras, Rodrigo? As colheitadeiras são muito interessantes. Elas elas vão ali com a boca de colheita, elas vão cortando, recolhendo tudo aquilo que eles cortaram, tanto o pé do milho, como a espiga, como tudo mais. E o que acontece? Vai levando tudo para dentro da colhedeira. A colhedeira vai passar por um sistema de debulha, tá? Esse sistema de debulha, os grãos vão descer por gravidade, né? Pela área inferior ali da colhedeira, vão subir como é que chama ali, gente? Com elevador de canecas, e vão ser depositadas nessa área de cima. Tanto que essa colhedeira ela é aberta aqui por cima, a gente está vendo aqui os grãos de milho aqui serem despejados aqui na parte superior. Então, o milho cai, passa por uma peneira, fica na parte inferior, os elevadores de caneca levam esse milho para a parte superior da máquina, né? O graneleiro de estoque. Bem, e ali dentro, nós temos ali os ventiladores e os saca-palhas. A função deles é retirar, veja bem que eles estão cortando tudo, Rodrigo. Está cortando tudo, está cortando toda a palha, parte verde, não somente a espiga. Então, tudo aquilo ali que entra dentro da máquina, eles aproveitam, eles debulham a espiga e o restante tem que sair na parte de trás picada, né? Tem que sair toda picada ali, distribuída no solo, para não dar nenhum problema no próximo plantio, né? Para não ter acúmulo de matéria orgânica
para que não provoque entupimento nas plantadeiras, né? Então, elas vão sair na parte de trás, todas picadas e esparramadas. Nós temos um cálculo para ver aí, ô Rodrigo, muito importante, né? É um cálculo simples, e esse cálculo é logo que se inicia a colheita, nós temos que ficar na parte de trás das colhedeiras, né? Esperar dar um espaço aí de 50, 60 metros aí, pedir para elas pararem e a gente localizar 1 metro quadrado no solo. Com esse 1 metro quadrado no solo, a gente vai verificar quantos grãos que caíram ali. Porque junto com a palha, junto com a matéria orgânica que está sendo ali eliminada na traseira das colheitadeiras, o Rodrigo, ela também pode eliminar grãos, né? Eu, até agora, não conheço, né, nenhuma colheitadeira que não tenha, né, ou seja, que tenha essa eficiência de zero, né, não elimina nada, né? Então, acaba que as colheitadeiras ficam de meio saco por hectare até 2,5 sacos por hectare, né? Uhum. Isso aí vai de acordo com as colheitadeiras, com o estado de conservação e com a especificação do manual. Tem colheitadeiras mais antigas que você não dá conta de diminuir menos de 2 sacos por hectare. Por mais que você regule a máquina, você não dá conta de conseguir essa regulagem tão perfeita, né? Então, é importante, Rodrigo, a gente fazer esse levantamento, né? E a gente faz o levantamento seguinte: se 1 metro quadrado, né, faz uma regra de 3 simples. 1 metro quadrado, eu tenho, por exemplo, 40 gramas, né? 40 gramas nesse caso aqui, ó, nessa foto, milho jogado fora. Então, 1 metro quadrado, 1 hectare não é 10 mil metros quadrados? Uhum. 10 mil metros quadrados eu tenho X. Através dessa regra de 3, eu consigo saber quantas gramas, né, por hectare, depois eu posso transformar em quilo, está sendo desperdiçado aí por hectare. E aí eu faço uma conta simples. Está dentro o manual dessa máquina fala que ela pode ser regulada de forma a economizar mais? Sim, se for positivo, né, eu faço uma conta também simples. O que eu estou gastando, se eu continuar aqui colhendo dessa forma, né, porque é caro um técnico, né, vou chamar um técnico da John Deere aí, hoje é tudo muito caro, né, eu posso pagar 5, 8, até 10 mil. Mas se eu continuar gastando essa quantidade de milho que estou gastando, no final, eu vou estar gastando quanto, né? Eu vou estar jogando fora quanto de milho? E a maioria das vezes, a maioria das contas, Rodrigo, a gente verifica que daria para pagar o técnico e ainda trocar a Hilux no final da safra, sabe? Só com esses desperdícios aí. Deixa eu perguntar, Então, é muito importante. Essas colhedeiras aí, o compartilhamento de armazenamento dela deve ser grande, mas porque ela colhe muito grão. E ela não parece tão grande, fica para estar armazenando isso, né? Elas têm um armazenamento fantástico, tem umas que têm armazenamento até de quase 200 sacas, viu, Rodrigo? Isso aí varia muito hoje, elas estão muito modernas, né? Mas nós, como técnicos aí, temos que estar preparados para lidar com todos os tipos de maquinário. Não é que vamos ter só a oportunidade aí de trabalhar com maquinário aí de ponta, não. Mesmo os maquinários mais simples, eles têm regulagem. E as pessoas não fazem regulagem porque não fazem conta. Por quê? Porque o milho, a soja, ou o que seja que está sendo colhido, é tão grande o desperdício que daria tranquilamente para pagar um técnico para trocar aí, talvez até 20, 30 mil reais na máquina aí, para que ela parasse aí de ter esse desperdício grande e ainda assim ia sobrar dinheiro, né? Então, na última aula, nós vamos entrar com contas, viu, Rodrigo? Vamos fazer contas aí, ligando aí a nossa eficiência administrativa ao campo, né? Bem, Rodrigo, agora vamos falar um pouquinho de insumos agrícolas, né? Os insumos agrícolas são todos os produtos
produto necessário para a produção agrícola, né? Abrangendo fertilizantes, defensivos, sementes, enfim, todos os insumos, né? É importante, a gente vai falar o que é milho híbrido, o que é soja transgênica, o que é NPK, o que é a ureia, por que a ureia está separada do NPK, né? O que é macronutriente, o que é micronutriente, né? Os defensivos agrícolas, herbicidas, fungicidas, acaricidas, nematicidas, para que serve tudo isso? Corretivo de solo, calcário e gesso agrícola. O gesso agrícola é um corretivo? Por que as pessoas falam que talvez seja e talvez não seja um gesso agrícola, um corretivo? Vamos lá. Bem, a semente de milho híbrido. Essa foto, se você observar bem, Rodrigo, né, você vê que tem uma fileira só que tem o pendão, essa parte aqui de cima aqui do milho aqui, ó. Você está vendo essa parte aqui de cima aqui? Tem só essa aqui. Depois, esses aqui não tem pendão. Por que isso aqui foi retirado, Rodrigo? Porque não interessa a parte masculina. Esse pendão aqui de cima é a parte masculina do milho, né? Então, a espiga, você já viu que a espiga tem esse cabelinho na ponta ali? Pois Sim, é, que ela lá é a parte feminina do milho, né? Então, a semente de milho híbrido é o cruzamento de duas espécies de milho. Então, esse milho que está aqui com essa parte masculina aqui, ó, bem visível, é uma espécie de milho. Essas outras que estão embaixo aqui é outra espécie de milho. E elas foram retiradas da parte masculina. Por quê? Porque eles não têm interesse desses vários cruzamentos aqui. Ele tem interesse de cruzar essa variedade com essa variedade que está aqui embaixo. Então, a gente lembra muito o jumento com a égua, né? Jumento, né? Ele cruzando com a égua, ele vai dar um híbrido, uma mula ou um burro, né? E a mula e o burro, eles são considerados estéreis. Alguns conseguem procriar, mas é muito raro, né? Então, nesse caso aqui, o híbrido é justamente isso, é a junção de duas espécies. Aí a pergunta vem, por quê, Rodrigo? Por quê? Vou te falar. Essa espécie que está aqui de baixo, que foi retirada, o pendão masculino, é uma espécie muito produtiva. Vamos dizer assim, ela é extremamente produtiva, mas no final do ciclo dela, ela seca, Rodrigo, e qualquer vento tomba ela. Então, ela não serve. Você imagina a lavoura desse tamanho, dessa foto aí, enorme, está tudo linda, altamente produtiva, alcançou um nível fantástico, 200 quilos por hectare de milho, maravilha. Mas na hora da colheita, um dia para outro, deu um pé de vento lá e não parou nada em pé, caiu tudo. Uma tragédia, uma perda. Então, é justamente por isso que eles fazem a semente de milho híbrido. Essa aqui que está com o pendão masculino aqui em cima, ela é pouco produtiva. Porém, o caule dela é muito resistente. Então, nesse caso, eles querem unir produtividade com resistência de caule. Então, o fruto desse cruzamento dessas duas espécies é que da origem a semente de milho híbrido com a característica do pai e da mãe. Produtivo e com ótima resistência ao acamamento. Entendeu, Rodrigo? Perfeito? Soja transgênica. A soja transgênica é muito interessante, né? Tudo começou lá na Monsanto, né? A Monsanto, Rodrigo, ela é produtora do Roundup, né? Do mata-mato, todo mundo, do glifosato, o princípio ativo é o glifosato, né? Então, ela que foi a detentora dessa patente durante muitos anos, né? Só ela que podia produzir, né? Famoso mata-mato, né? Então, hoje, a gente pode aplicar Roundup em cima da soja, a soja não morre. A gente pode aplicar o Roundup em cima do milho, o milho não morre. Morre as outras pragas, as outras ervas, mas eles ficam tranquilos. E aí, como é que isso surgiu? Isso na fábrica da Monsanto, há muitos anos atrás, eles tinham um problema muito sério.
viu, Rodrigo? Eles tinham um problema sério justamente de entupimento dos canos de produção do princípio ativo do glifosato. Ou seja, o produto puro, né, o glifosato puro, sem nenhuma mistura ainda, ele passava naqueles canos e uma alga, né, crescia desses canos e provocou o entupimento. Aí você vê que é umas coisas complicadas. E eles tinham que fazer parar a linha de produção, né, desmontar os canos e limpar, retirar essa alga. Até que uma pessoa inteligente lá, um dos técnicos lá, falou: peraí, cara, nós estamos produzindo um herbicida que mata todos os vegetais, vai matar todos os vegetais. E essa alga é um vegetal. E ela está aqui resistente, dando problema para nós por causa de quê? Então, levaram ao conhecimento aí dos laboratórios e foram destrinchando geneticamente essa alga até achar aonde que estava instalado ali dentro daquela alga a resistência ao glifosato. Depois que eles isolaram essa resistência dentro do DNA lá dessa alga, eles fizeram o seguinte: olha, vamos tentar tirar essa resistência aqui e transferir para a soja. E fizeram essa transferência genética. Tiraram ali na soja, onde está falando que o Roundup mata a soja, eles tiraram essa deficiência da soja e colocaram de outra planta, dessa alga, a resistência genética. Assim foi feito, sabe, Rodrigo? Aí surgiu a soja transgênica. Ela sofreu esse processo no seu DNA. Ela foi geneticamente modificada, né, Rodrigo? Aí é o seguinte, só para a gente aqui finalizar aqui, faz bem ou faz mal para a saúde, Rodrigo? E aí? Como é que a gente vai fazer isso aqui, né? Eu acho que não podemos... não podemos fechar nenhuma porta, né, Rodrigo? Mas veja bem, eu sou da época, né, o cabelo está branco aqui, que nós tínhamos que misturar até uns 3, 4, até 5 herbicidas para tentar controlar todas as ervas aí, e às vezes esses herbicidas eram muito caros, né? E eles tinham que ser seletivos à cultura da soja, né? Tinha que ser seletivos à cultura do milho, né? Então, veja bem, nós lidávamos até com herbicidas hormonais, até hoje usa eles, né? O caso do 2,4-D. Então, veja bem, até que ponto a gente passar ali de 5 herbicidas para um herbicida, né? Isso aí, no meu entendimento, houve um benefício muito grande. Agora, porém, mexer geneticamente com a planta possibilitou um aumento de produtividade e, com isso, diminuir, né, essa fome, essa necessidade de alimento que existe no mundo, né? Eu vi, Rodrigo, uma coisa muito interessante a respeito dessa discussão, né? Uma vez eu trabalhei num país chamado Cuba, né? Eu fiquei lá 3 anos trabalhando, plantando soja. E lá, né, durante a noite, lá, eu liguei a televisão e vi uma entrevista muito interessante. Eles iam falar sobre a soja transgênica, mas não teve assim, discussão científica. Colocaram os cientistas falando na Inglaterra, no chá das 5 horas da tarde, num ambiente extremamente luxuoso, e eles falando mal da soja transgênica, que não precisavam disso, mas com roupas finas, com a xícara, parece que banhada em ouro, uma coisa assim impressionante, falando tal, tudo direitinho. Aí eu olhei e falei, interessante. Aí, logo, não falaram nada, passaram para um cientista da África, falando a respeito de uma região muito pobre da África, onde tem muita mortalidade de crianças, principalmente por falta de proteína, falta de alimento. E esses cientistas falando, nossa, que maravilha, baixou o custo da produção da proteína e agora a gente vai poder salvar muita vida. Crianças que morriam aqui diariamente, nós vamos poder utilizar a soja, né, processar a soja
e evitar essa mortalidade. Bem, então aí terminou o programa. Eu entendi, foi muito interessante, né? Então, para quem está morrendo de fome, Rodrigo, eles não estão nem aí, eles querem comida. E para quem está com excesso aí de dinheiro, você pode procurar um alimento não transgênico, né? Eu entendi o recado, eu achei muito interessante essa entrevista, né? Eu acredito que essa geração nossa não vai ficar sabendo a respeito de algum problema da transgenia, né? A transgenia hoje, essa transferência genética já está muito atuante na soja, no milho, né? Já está muito, muito, muito atuante mesmo. Aí, Rodrigo, eu acho que vai ser aí, talvez, os nossos netos aí que vão ficar sabendo alguma coisa, né? Eu só sei que todos nós, né, Rodrigo? Se fizermos arroz com óleo de soja, comemos soja. Se comemos um frango, um peixe, ou uma carne de porco, né? Ou uma carne de confinamento, todos nós comemos milho e soja, né? Porque é a base da ração, é a base da alimentação desses animais, né? Então, nós comemos praticamente milho e soja transformados em proteína animal, né? Ou em óleo de soja, quase todos os dias, né? Então, precisamos que esteja aí com preços módicos, senão a gente não dá conta de pagar, né? Vai ficando difícil para a gente. Rodrigo, agora vamos falar um pouquinho dos fertilizantes, né? NPK, o que significa N? É o nitrogênio. E de onde que vem a fonte de nitrogênio? É a ureia. A ureia, ela é interessante porque ela é química. Ela é química. O fósforo, Rodrigo, o fósforo, ele é a decomposição, a trituração, né, da rocha fosfática, né? Aqui na cidade de Araxá tem muito, né? É famoso aqui pelo fósforo extraído aqui. E o potássio pelas rochas potássicas, né? É uma rocha também. Tanto que no governo passado, por exemplo, não sei se você acompanhou esse lado da agricultura, o governo passado teve que ir lá na Rússia, lá mesmo aí com guerra e tal, que esse rumor de guerra, agora está com a guerra com a Ucrânia, a possibilitar que viesse esse potássio, né? Que lá na Rússia é muito rico em potássio, né? O nitrogênio ele tem uma função muito importante na planta, pelo crescimento, né? Crescimento da parte superior da planta. O fósforo também tem uma responsabilidade muito grande. Aqui não foi colocado, mas se estuda muito a aplicação do fósforo em raízes, né? Em desenvolvimento das raízes, responsável. Cada um dos nutrientes passa pela planta inteira e tem responsabilidades. O potássio, ele fortalece tecidos vegetais, favorece, inclusive, a resistência à praga, né? E crescimento do fruto. Laranja, Rodrigo, laranja, você já viu aquela laranja seca? Laranja seca, aquele negócio, cenoura rachada, isso aí, se não for problema de irrigação, é problema de falta de potássio, né? Os nutrientes, Rodrigo, o site, ficou oculto aqui, não ficou legal aqui não, Rodrigo, mas tudo bem. Os nutrientes são divididos em macronutrientes, que essa tarja branca e azul aí está fechando. Os nutrientes são definidos em macronutrientes e micronutrientes, é o que está escrito aí embaixo dessa tarja branca. Macronutrientes é porque a molécula é grande e micronutrientes é porque a molécula é pequena? Não, Rodrigo, não é. Né? Um exemplo muito claro de macronutriente e micronutriente, só para dar um exemplo assim, para a gente poder falar um pouquinho, para você e as outras pessoas que vão ver esse vídeo entendam, macronutriente para nós, por exemplo, seria o arroz. Né? A gente enche o prato de arroz. E o micronutriente, tão importante quanto o arroz, é o sal que vai temperando esse arroz. Mas a gente não enche o prato com a mesma quantidade de sal. Né? É uma panelona de arroz e umas colherzinhas pouca de sal. Senão ninguém come o arroz, entendeu? Tão importante quanto o arroz, que você come em grande quantidade, é o sal que você come em pequena quantidade. Então, nesse exemplo aqui, o arroz seria o macronutriente e o sal, o micronutriente. Ou seja, é aquele que é utilizado em maior proporção e em menor proporção.
O NPK é macronutriente. Ele é utilizado em grandes proporções pelas plantas, tá? Em grandes proporções. E os micronutrientes? São igualzinho o sal. Eles podem ter aí uma condição assim de utilizar pouco, ser pulverizado nas folhas, ser colocado aí junto com nitrogênio, fósforo e potássio no plantio, em pequena quantidade, um ou outro, que é mais importante para a soja ou para o milho, porém, né, ele não tem aquele limite, ó, o macronutriente é muito mais importante. Não, por isso existe a lei do mínimo. Quando começa a se falar em importância, nós vamos aqui nessa produção máxima, esse barril aqui é chamado para explicar a lei do mínimo, né? O mínimo é que limita a produção, tá? Como é que é? Então, eu vejo aqui, ó, o manganês aqui, ó, a foto aqui, ó, o manganês, o boro está lá em cima, o magnésio está lá em cima, o cobre, o fósforo, o potássio, mas como o manganês está aqui embaixo desse barril, é como se fosse uma tábua que não permite que o barril fique cheio de água. A água seria a produção máxima. Aqui em cima, aqui, então, desse barril aqui, ó, é a produção máxima. Por isso que as pessoas não conseguem. Olha, eu coloquei uma quantidade de adubo, mas colocou NPK, né? Esqueceu dos micronutrientes. E um micronutriente pode limitar a sua produção. É como se em determinada altura do barril você tirasse uma parte aqui dessas tábuas. Você pode tentar encher d'água quantas vezes você quiser, mas a tábua vai sair na abertura que está sendo feita na metade do barril. Nunca vai encher. Então, essa aí é a lei do mínimo. O mínimo é como se fosse o sal, né? Você comer um feijão sem sal, sem tempero, né? Mas você pode comer, mas se você tiver num comércio vendendo marmita e tem o seu concorrente do lado vendendo uma marmita com arroz, feijão, carne vegetal, igualzinho que você faz, mas você faz sem tempero. E ele faz com tempero caprichado, rapidamente, a marmita sem tempero, a pessoa vai ter que fechar, ninguém vai querer mais comer, né? Então, a planta é igualzinho, né? Se está faltando micronutriente, ela para. A planta, ela entende assim, ó, o manganês, ele está até aqui em cima, aqui, ó, até aqui em cima, então eu vou produzir até aqui, mesmo que os outros estejam lá na altura, Rodrigo, tá? Então, aqui é muito importante a gente ter essa noção, né? Que a gente não pode esquecer de nenhum desses detalhes. As análises de solo hoje são recolhidas de 0 a 20 centímetros, de 20 a 40 centímetros, é feita toda uma análise para que distribua os micronutrientes e os macronutrientes no solo, a matéria orgânica, cada vez melhor, né? E hoje nós temos os bioinsumos. E o que é bioinsumo, Rodrigo? Os bioinsumos, Rodrigo, é muito interessante. Com excesso de produtos químicos, o excesso de adubo químico, percebeu-se que a fauna do solo está sendo morta. A fauna, o que são as faunas? São os pequenos micro-organismos que fazem galerias no solo, possibilitando a aeração, né, possibilitando a entrada de água, né, umidade, ar para as raízes da planta, né? Então, a gente precisa que toda adubação feita na superfície do solo chegue nas camadas inferiores. Quem que vai fazer essas camadas inferiores aí receber essa adubação, essa umidade? Simples, Rodrigo, muito simples. São os micronutrientes, são a microfauna. A gente conhece algumas delas aí, como a minhoca. A minhoca, mas só que tem que a minhoca, ela vive num solo rico de matéria orgânica. Quanto maior a presença de minhoca e outros insetos, significa que o solo ele está mais vivo. E quanto mais insetos benéficos às raízes, às plantas, maior também
a produtividade, né? Porque a minhoca, para você ter um exemplo aí claro, ela passa pelo trato intestinal dela, ela passa a matéria orgânica. E essa matéria orgânica, quando sai lá atrás, ela aproveita, né? Os ácidos estomacais atacam essa matéria orgânica, a matéria orgânica se desdobra em micronutrientes, em macronutrientes que estavam ali encapsulados de forma celular. Então, parte desses nutrientes ela utiliza para a vida dela e parte desses nutrientes ela defeca. E esse nutriente, depois que passa pelo intestino da minhoca, é chamado de humus. Então, as plantas ficam cada vez mais apaixonadas por esses nutrientes. Por quê? Porque esses nutrientes estão prontamente, estão rapidamente. É como você pegar uma sopa, que é onde tem legumes, tem frutas, é rico, né, já é fantástico, mas você passou no liquidificador. Então, aí você consegue administrar para uma criancinha pequenininha com muita facilidade. Assim também são as plantas, né? O fósforo acontece coisas parecidas também, viu, Rodrigo? A rocha fosfática, antigamente tinha a rocha fosfática, fosfato natural Araxá. Ele era fantástico, muito bem vendido aqui em Araxá há uns 30 anos atrás. Então, era muito barato e o pessoal falava que era uma poupança para o solo, né? E eles moíam a rocha fosfática, né? E ensacava e vendia ao produtor. Porém, o nutriente estava encapsulado ali dentro da rocha, mesmo ela sendo moída, né? Então, eles perceberam que algo deveria ser feito, porque o fósforo é muito importante para as plantas, né? Você vê que esse desenvolvimento da agricultura é de pouco tempo, Rodrigo. Eles perceberam a mesma coisa que nós percebemos. Nós temos uma horta, nós tiramos a braquiária da horta e colocamos aí debaixo do pé de limão, do pé de laranja. O que vai acontecer, Rodrigo? Ela vai ficar verde, bonita, frondosa? Não. Ela não vai ficar verde, bonita, frondosa. Porém, se essa mesma braquiária passar pelo estômago da vaca, né, e sair como esterco, né, como o estrume, a gente deixar que esse esterco amadureça, né, passe pelo processo de fermentação, aí sim, a gente pode colocar essa mesma braquiária que passou pelo estômago da vaca, que passou pelo ácido do estômago da vaca, né, esse esterco vai ter um efeito maravilhoso, né? Vai servir como adubo, né, para laranjeira e tal, vai ser fantástico. Por quê, Rodrigo? Pela mesma coisa que o esterco dentro da minhoca. Quanto mais você vai estando em contato, o ácido do estômago, ele vai quebrar todas as células que estão retendo os nutrientes. Por quê? Porque a vaca também precisa desses nutrientes para junto com a água, para ser diluído e ser absorvido pelo corpo da vaca. Porém, como é grande a quantidade de nutrientes, parte dos nutrientes, né, daquela braquiária, que foi processada pelo estômago da vaca ali junto do ácido, é eliminado. Então, esses nutrientes estão disponíveis para a planta. E os que não conseguem ser disponível, a hora que passa pelo estômago da minhoca, acaba sendo disponível. Então, verificando isso, Rodrigo, eles pegaram e falaram assim, olha, então o capim, quando passa por um ácido muito forte, é liberado os nutrientes. E o que nós vamos fazer? Por isso que eles tentaram com vários ácidos e deu certo o ácido sulfúrico. E passaram a rocha, deram um banho de ácido sulfúrico, né, na rocha fosfática depois de ser triturada. E aí eles perceberam que as plantas começaram a absorver o fósforo já estava sendo liberado, né? Então, por isso que o fósforo ficou mais caro, por causa desse banho de ácido sulfúrico, né? E a gente pode chamar o parcialmente acidulado, né? Que foi parcialmente passado pelo banho do ácido sulfúrico, né? Então, fósforo parcialmente acidulado.
Então, nós temos que tomar muito cuidado, Rodrigo, para ver se na fórmula do adubo que nós vamos comprar, se nós não temos aí problemas com esse fósforo, tá? Então, o nitrogênio, ver a qualidade do nitrogênio, qual que é a origem do nitrogênio. O fósforo é uma rocha natural ou é uma rocha que já foi parcialmente acidulada? Então, na compra, nós, como técnico do agronegócio, nós temos que tomar muito cuidado, né? Nesses detalhes, para a gente não comprar gato por lebre. Se uma rocha natural, um adubo barato, feito com fósforo com rocha natural, a gente já sabe que o fósforo, né, ele vai levar de 20, 30 anos para ser degradado, essa molécula, ter se liberado esse fósforo através de chuva, frio, calor, né, sol, até que seja liberado. Então, pode levar de 20, 30 anos. E o homem fez isso de uma forma mais simples, descobrindo aí o ácido, né? Então, encareceu o fósforo. Então, adubo não é que é barato, seja interessante, porque a cultura do milho e da soja pode ser que em 6 meses, né, Rodrigo? Eu tenho o plantio, os tratos culturais e a colheita. Então, se eu compro um adubo aí com fósforo que só vai estar atuante daqui 20, 30 anos, como é que a gente vai fazer? Né? Vai ficar sem utilidade, né? Rodrigo, aqui, então, a ureia, né, nós tem 46% de nitrogênio, ela do NPK, né, nitrogênio. O nitrogênio é extremamente importante para o crescimento das plantas, né, e quanto o crescimento da planta, das folhas, e nas folhas, Rodrigo, a função das raízes é a absorção dos nutrientes ali que foram diluídos com o solo, né, a matéria orgânica, ela é diluída com a água, os ácidos úmicos, né, ali diluído com a água, o fósforo, né, o nitrogênio, o potássio, os micronutrientes, então, eles são dissolvidos ali no solo e as raízes absorvem, né? Não pode ter nada, lembra bem, não pode ter nada impedindo que as raízes absorvam os nutrientes. Agora mesmo nós vamos falar do tal do calcário. Então, eles absorvem os nutrientes, né? E o nitrogênio, né? Que é o caso ali da ureia, né? Nitrogênio e ureia é a mesma coisa. Ele vai provocar o crescimento da planta e das folhas. E é justamente nas folhas aonde esse alimento é enviado. O sol capta a parte da energia, a folha capta a energia do sol, processa esses alimentos e envia para os grãos, né? É como se fosse ali o solo, o supermercado, né? As folhas, a cozinha, aonde é processado o alimento, ninguém come alimento cru, né? É processado esse alimento, né? E o grão seria nós mesmos que recebemos esses alimentos, né? Rodrigo, aqui, herbicida, inseticida, fungicida, né? Para que serve? Herb significa planta, sida, morte. Inseticida, insetos, sida, morte. Fungicida, fungos, sida, morte, né? Então, sida é uma palavra que significa que esse produto vai matar determinado o fungo, ou inseto, ou erva daninha, tá? Então, eles são específicos e fazem mal, Rodrigo. Eles podem fazer mal para a gente? Sim, pode fazer mal para a gente. Todo produto químico, Rodrigo, eles podem fazer mal para a gente se a gente não observar a bula. Esses produtos químicos, eles têm o tempo de interferência deles nas plantas, tá? Então, acontecia muito, Rodrigo, né? Por isso que eu acho muito bom essa medida do governo estar estendendo o conhecimento da agricultura a toda pessoa, seja por EAD, presencial, qualquer uma, porque, veja bem, Rodrigo, antigamente se pegava um inseticida, né? Um inseticida que tinha aí que tinha, pela bula, seria proibido a reentrada da lavoura, ou seja, após a aplicação, não podia tocar na lavoura por 30 dias. E no dia seguinte, esse produtor estava fazendo a colheita, né? Porque ele não sabia, não tinha conhecimento, tinha feito uma pulverização porque estava tendo ataque de insetos, né?
mas no outro dia ele já precisava ir no Ceasa vender o tomate dele, né? E o tomate já estava no ponto, ele entrava, colhia, recebia parte desses inseticidas nas mãos, no corpo, né? Esse inseticida vai entrar na circulação dele, né? Só de contato entra na circulação, vai para alguns órgãos do corpo, né? Parte eliminada na urina, mas parte, né, fica dentro da pessoa, causando câncer, tumores, mas não na juventude, né? Maior que a pessoa resolveu, não, trabalhei bastante, agora vou dar uma descansada. Aí começa a passar mal, vai no médico, tem câncer, tem tumores, tem problemas. Por quê? Porque lá atrás não usou o EPI, olha a foto aí, ó. Não usou o EPI corretamente, não fez, não leu a bula, né? Rodrigo, praticamente aí a nossa advertência sempre será maquinário, Rodrigo, tem manual. Leia o manual do maquinário. E produto químico tem bula, leia a bula. Mistura de produto químico, pode ser feito mistura ou não, é só ler a bula. Na bula está escrito se pode fazer mistura ou não, se tem que ser diluído com água antes de colocar no pulverizador. Tem tudo ali escrito, é uma aula. Quem lê manual e quem lê bula dá aula para quem vira chefe. Vira chefe, porque a maioria das pessoas hoje não gostam de ler, né? Então, você chega numa fazenda, tem um trator, seja Valtra, seja Massey Ferguson, John Deere, eles têm manuais. Ah, mas não tem um manual físico, em papel. Está na internet. Você só pegar o modelo dele, o ano dele, manual, tal, vai passar, né? Vai descer aqui no celular, na internet, você salva ele e vai estudando aí, você vai ficar especialista daquela máquina em manutenção, em cuidados, e assim por diante. A mesma coisa qualquer produto químico que você precisar, tudo que está ali a respeito, né? Nós temos, seja o que controla as ervas, herbicida, o que controla os insetos, inseticida, o que controla os fungos, todos têm manuais, todos são autoexplicativos, todos são fáceis de entender ali o comportamento de cada um, beleza? Agora chegamos aqui, Rodrigo, no tal do calcário. Para que serve o calcário? Calcário é corretivo? Corretivo, eles falam de correção do solo. Sim, Rodrigo. Toda a nossa região aqui, a região do Cerrado, Rodrigo, ela é riquíssima em um elemento químico chamado Al+3. É um alumínio trocável, um alumínio tóxico. O que ele faz, Paulo? Lembra que eu falei que a água desce no solo, né? O solo está fofinho, está cheio de micro-organismos ali que fizeram canaletas no solo, levaram a água todos ali para os nutrientes que estão ali embaixo, dissolver esses nutrientes. Então, os nutrientes estão prontinhos para ser absorvidos ali pelas raízes, pois o calcário não deixa. O calcário ele vai lá com esse alumínio, a acidez do solo do cerrado, tem o alumínio. E esse alumínio não permite a absorção dos nutrientes pela raiz. Ele funciona como um tamponamento, né? Ele é exatamente como uma rolha na boca da garrafa. Então, nada sai, nada entra. Então, a planta pode estar rodeada dos nutrientes, dos melhores nutrientes lá, e ela não vai para frente, né? Isso acontece muito nessa nossa região inteira, né? Aqui Minas, parte de São Paulo, Mato Grosso, Goiás, todos nós temos essa característica aí, característica de solos com elevada acidez, né? De alumínio. E o calcário ele vai justamente neutralizar esse alumínio, né? Ele vai neutralizar esse alumínio e ser fonte de cálcio, né? E manganês para nós, tá? Então, isso é muito importante. Sem a descoberta do calcário, a nossa região aqui seria paupérrima, né? Como era feito antes? Como as pessoas falavam assim, olha, no pasto, né, um pastinho bem ruim, né, bem rústico, que nós tínhamos aqui há muitos anos atrás, não produzia alimento.
Então, se era preciso a gente desmatar e plantar no resto daquela matéria orgânica ali que proporcionou a mata, né? Então, ficava ali 2, 3 anos ali alimentando daquela matéria orgânica, não tinha adubo químico, né? Não tinha como fazer nenhuma adubação. A hora que a matéria orgânica acabava, né? O milho, o feijão, o arroz, que era plantado ali naquela mata derrubada, né? Eles derrubavam uma nova área para começar outro plantio, né? Então era de desmatamento para desmatamento, né? Então com o advento aí do calcário, não, com o advento do calcário, cerrado que não valia nada passou a valer fortunas, né? Porque se descobriu que se pode neutralizar o alumínio, né? E com isso a planta pode absorver os nutrientes que você colocar no solo, né? O calcário, né? Vamos ver aqui. O calcário, a calagem do solo é uma prática que consiste na aplicação de materiais corretivos, como cálcio, para corrigir a acidez, né? pH baixo, e fornece nutrientes essenciais, como cálcio e magnésio. Essa técnica faz parte dos principais cuidados do solo. Sem isso aí, Rodrigo, nós não teríamos chegado ao nível de produtividade que nós temos hoje no Brasil, né? E tudo isso, Rodrigo, é análise de solo, tá? Hoje as análises são de 0 a 20 e de 20 a 40. Por quê? Porque se entende, Rodrigo, já tem esse entendimento há algum tempo, já foi descoberto, que o solo ele já estava com acúmulo de certos nutrientes, nitrogênio, fósforo, potássio e micronutrientes em 0 a 20. De 0 a 20, nesse perfil de 0 a 20 do solo. Mas de 20 a 40 não tinha, né? E com isso, se começou a estudar essa possibilidade de como levar, como encaminhar, como retirar parte desses nutrientes aí de 0 a 20 e levar para 20 e 40, porque vai beneficiar. Por exemplo, nós tivemos uma chuva agora muito forte e depois parou, veio um veranico aí, né? Se as raízes estiverem muito superficiais, a planta vai morrer, ela vai parar de produzir, né? Então, o produtor ele tem hoje um conhecimento que exige que ele coloque tudo em prática. E a prática importante hoje seria você esticar essa raiz, fazer com que ela desenvolva até mais baixo, para captação de umidade, né? Nesses grandes plantios de milho e soja, quanto maior a raiz, né? Mas a raiz é igualzinha a gente, Rodrigo. Se está na geladeira aí uma merenda, nós não vamos mandar 10 quilômetros aqui no sol para comer uma merenda, sendo que aqui na geladeira de casa tem uma merenda. Né? A planta é a mesma coisa. Se de 0 a 20 está todos os nutrientes aí, para que eu vou de 20 a 40? Por que eu vou me esforçar lá? Então, os pesquisadores falaram, olha, nós temos que colocar nutriente de 20 a 40, mas vai ter que pegar uma enxada, fazer buraco e tal, isso é inviável. Então, começou a estudar justamente o gesso, tá? Começou a estudar o gesso. O gesso é um descarte da indústria, da própria indústria de fertilizantes. E esse gesso ele teve um comportamento fantástico. Ele funciona como se fossem umas garras passando, pelo estudo que foi feito, pela quantidade que você vai colocando de gesso, de acordo com a necessidade de você translocar os nutrientes de 0 a 20 para 20 e 40, você tem que fazer a análise, fazer os cálculos direitinho, e o gesso passou, então, a pegar esses nutrientes e arrastar eles para baixo. Então, isso aí foi um achado fantástico. Então, o gesso hoje é um grande aliado das épocas de sequia, de veranico que nós temos aqui no plantio, porque ele conseguiu pegar grande parte dos nutrientes que estavam ali em excesso de 0 a 20 e levar de 20 a 40. Mas tem que ser bem estudado, Rodrigo, porque senão grandes quantidades de gesso pode chegar a pegar todo esse nutriente que você levou anos para corrigir o seu solo, né? E levar lá para 1 metro de profundidade ou mais profundo, tá? Então, tudo tem que ser de acordo com a técnica, né? Tudo com estudo, né? Os tipos de calcário. Calcário é acidez, é correção de acidez, é importantíssimo.
nós fazemos isso através de análise de solo. O calcário calcítico, magnesiano, dolomítico, esses 3 tipos de calcário que são mais utilizados aqui. E qual que eu utilizo, calcário? Ô, Rodrigo, qual calcário que eu utilizo? Bem, o calcário que vai de acordo com a sua necessidade de solo. Se o seu solo tem tem pouca necessidade de correção de cálcio e magnésio, você vai olhando. O calcário calcítico, ele tem de 45% a 55% maior teor de cálcio e menor teor de magnésio. O calcário magnesiano tem um teor intermediário de magnésio, de 5% a 12%. O dolomítico, maior teor de magnésio, maior do que 12%. Então, de acordo com a análise de solo, de acordo com a necessidade da sua cultura, e qual cultura você vai precisar, né, que é disponibilizado o calcário para que esses nutrientes, magnésio e cálcio, sejam disponibilizados na lavoura. Mas, de qualquer forma, a extrema importância, e a importância número 1 do calcário, é neutralizar o alumínio trocável Al+3, né, para que a planta possa ter condição de absorver os nutrientes, né? Distribuidora de calcário. Nós temos vários, né? Nós temos aquelas hoje acopladas ao trator, nós temos essas aí todas de 2 rodas, de 1 roda, de 10 mil quilos, de 5 mil quilos, né? E é fácil a regulagem, viu, Rodrigo? Certo. Nas próximas aulas, nós já vamos estar entrando com regulagem aí de todo esse maquinário aí. Rodrigo, nós temos agricultura hoje de precisão, né? Agricultura de precisão seria esse maquinário, esse maquinário aqui, por exemplo, ele já está adequado para a agricultura de precisão, e temos também tratores, temos caminhões também, né? Não somente para distribuir calcário, mas calcário, gesso, potássio, fósforo, né? É tudo em agricultura de precisão. Agricultura de precisão consiste em você retirar as análises de solo através das coordenadas latitudes e longitudes, você liga esse ponto dessa retirada de solo a que você está fazendo aqui, você pega a coordenada dela e liga no satélite, pega a latitude e longitude dela. Então, cada amostra de solo, e são muitas amostras de solo que são feitas no terreno, né? Agricultura de precisão dá aquele mapeamento ali, como se fosse fincando várias agulhas ali em cima de um pano, né? Então, ele pega ali todo ali uma quantidade muito grande, né? Uma quantidade muito grande de análise de solo, pode chegar por hectare aí umas 50 análises de solo, ligando cada análise a um ponto de latitude e longitude. E com isso, Rodrigo, fica fácil, porque depois passa esses dados para o caminhão, que também tem o GPS ligado à latitude e longitude, e as coordenadas da análise, né? Então, se precisa, né, naquele hectare, liberar mais quantidade de adubo, de calcário, de gesso, de potássio, de fósforo, independente do que está sendo julgado, ele vai automaticamente abrindo e fechando, né? É muito interessante essa distribuição de calcário e também de todos os produtos hoje na tecnologia espacial. Bem, o gesso, né? O gesso é aplicado da mesma forma, né? Pode ser aplicado aí com a agricultura de precisão, pode ser aplicado aí nessa quantidade muito parecido com o calcário, né? Mas vendo que o gesso ele é um corretivo, porque ele retira a quantidade de nutrientes de uma parte do solo para baixo, né? Então ele corrige o solo, mas não em acidez, e sim em deslocamento de nutrientes no perfil do solo, e o calcário, ele sim, a principal função dele é neutralizar o alumínio tóxico, né? Aqui está uma foto, né, diferença entre o calcário e o gesso, né? Se a gente
se a gente visualizar bem aqui, né, fica fácil aqui. Aqui, nessa foto aqui, a aplicação de gesso, veja bem, aqui está o cálcio, 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 aqui logo abaixo aqui dessa aplicação de gesso. O que ele fez? Esse cálcio estava aqui, esse cálcio estava aqui, eliminou aqui o alumínio, neutralizou o alumínio, esse aqui é o alumínio, tá? Neutralizou, mas essa parte aqui de baixo, digamos, de 20 a 30 centímetros, não foi eliminado. Com a aplicação do gesso, ele pegou o próprio calcário e levou o calcário aqui para baixo, empurrando o alumínio mais para baixo. E se essa área foi corrigida, as plantas podem desenvolver as raízes aqui, né? Porque não levou só o calcário, levou também os nutrientes aqui, né? Levou os micronutrientes aqui. Então, as plantas desenvolvem melhor as suas raízes e, com isso, na chegada aí dos veranicos, as raízes estão profundas e conseguem absorver a umidade aí tranquilamente, impedindo a morte das plantas, né? Rodrigo, está quase na hora aí? Nós não estamos nem na metade, hein, Rodrigo? Pois alimentos transgênicos, Rodrigo. Nós já falamos aí um pouquinho desses alimentos transgênicos, né? Essa transgenia dos alimentos, né? Adoção de plantas geneticamente modificadas vem gerando polêmica e mobilização jamais vista na história de inovações técnicas na agricultura. Mas veja bem, nós estamos chegando ao nível de você retirar uma parte, por exemplo, tem um inseto predador vamos supor aqui daquele inseto verdinho, ele que dá na soja ali, o percevejo. Então, tem um outro inseto que preda ele, né? E o percevejo, só de sentir o cheiro desse inseto, ele sai correndo. Então, eles pegaram o cheiro desse outro inseto e colocaram nas plantas, para que o percevejo, chegando e sentindo o cheiro, fosse embora. Né? Então, isso evita inseticida, várias aplicações de inseticida. O percevejo, ele inocula, ele vai ali para absorver a seiva das plantas, né? Principalmente da soja. E como ele não tem um nível de educação, Rodrigo, ele vai sugando até vomitar. E a hora que ele vomita, no estômago dele tem um parasita, que é um vírus. E esse vírus entra na seiva da planta, tornando essa planta louca, né? Ela não fecha o ciclo. A soja, ela fecha o ciclo. Ela vai... chega um determinado momento, ela seca e fica pronta para colheita, né? Então, ela não fecha. Ela apodrece, mas não fecha o ciclo, né? Então, por isso que o percevejo tem que ser combatido, entre tantas outras pragas, né? Eu acredito aí que esses alimentos transgênicos ainda vai precisar aí de muita informação aí, porque alimento barato é importante também. Equipamentos agrícolas. E agora nós vamos falar de equipamentos, né, Rodrigo? Arado, grade nivelador, enxada rotativa, pulverizador costal. Nós esquecemos do pulverizador costal e ele está... Não é que esquecemos, ele está como equipamento agrícola, né? Equipamento agrícola são utensílios e implementos utilizados para facilitar a atividade agrícola. Vamos lá. Arado de Aiveca. De onde que veio esse arado de Aiveca, Rodrigo? Qual que é a utilidade dele? Essa arado de Aiveca, ele veio lá dos Estados Unidos, né? Os Estados Unidos, eles têm um período de inverno muito grande, muito rigoroso. A superfície do solo Rodrigo, fica congelada, né? Tanto que o solo lá, ele precisa ser revirado todos os anos. Tem que passar uma grade aradora, grade niveladora ou arados, né? E o arado, ele foi inventado para esse clima, né? Pega aquela parte congelada do solo, né? E vira e deixa exposto a parte que não está congelada para que possa ser efetuada a agricultura, né? E aqui no nosso o país, né? Como não tem neve, não tem congelamento de solo, nós pegamos essa ideia, né? Utilizamos o arado, depois a grade niveladora para quebrar os torrões, depois jogamos o calcário, incorporamos o calcário
né, com a grade niveladora novamente, né, deixamos o solo. Depois disso, a gente vem com o plantio direto, né? O plantio direto se entende que o solo ele já está corrigido, né? Você teria que fazer apenas manutenções ali do solo, né? Você voltando aí a descompactar o solo de 4 em 4 anos, de 5 em 5 anos, teria que verificar as partes onde estão compactadas para descompactar. Seria só isso, mas não voltaria mais com aração e com gradiação, né? Então, o arado, tanto de aiveca como de disco, né, eles têm função de revirar o solo, né? Revirar o solo. E esse excesso dessa atividade já provocou no passado um problema muito conhecido dos agricultores, né? Que é o famoso pé de grade, né? Pé de grade nada mais é do que você arrastar um disco, seja de arado, seja de grade aradora, grade niveladora, na mesma profundidade durante muito tempo. Você está vendo que o disco ele vai fazendo assim, ele vai quebrando a superfície aqui do solo. Mas lá embaixo, Rodrigo, ele vai compactando o solo, né? Então, a água chega a um determinado momento e para, as raízes chegam a um determinado momento e param. Foi por isso que se observou que solos que são utilizados arados constantemente, eles dão problema no solo, causa compactação, e por isso que veio o plantio direto, né? As grades niveladoras geralmente são discos menores, né, mas, com a única função aí de quebrar. Já foi feito aí a descompactação com o disco do arado, né, da grade aradora, do arado de aiveca, e essas grades niveladoras elas têm a função de quebrar o torrão, né? A enxada rotativa. A enxada rotativa ela é uma enxada que tem o funcionamento dela circular, e ela é muito utilizada aí para a formação de canteiros, né? Nesses canteiros se coloca toda a matéria orgânica, se coloca o calcário, todo o adubo, e ele vai passando, levantando esse canteiro e vai incorporando todos esses nutrientes e fica aí direitinho. Bom para plantar alho, cebola, cenoura, né? Então, a enxada rotativa é muito utilizada por os hortifruti, né? Pulverizador costal. Esse pulverizador costal tem a mesma utilidade do que os pulverizadores autopropelidos, tem a mesma utilidade, só que tem com uma escala muito pequena, né? Enquanto com os outros pulverizadores a gente consegue drone, pulverização agrícola, os autopropelidos, que andam até 60 km por hora, com os braços de pulverizações enormes, né, de 60 metros de comprimento, que eles conseguem andar em altas velocidades e pulverizar grandes áreas. O pulverizador costal seria para uma horta, para atividades pequenas, né? Então, isso aí é importante, não é fácil também de regular, né? Não é difícil. A maioria das regulagens está envolvida com o passo humano, mas é tranquilo e barato também de usar. Só que tem que a eficiência dele é muito baixa, né? E também serve também para, aqui está numa lavoura de café, serve para combater fungos, ácaros, insetos, né? Mas em pequenas áreas. Perguntas e respostas, Rodrigo. Vamos ver se nós damos conta. Isso aqui, essas perguntas e respostas, geralmente é que o pessoal pergunta bastante, como a gente está numa aula que é AD, né? Não tem as pessoas vão ver essa aula aí, cada um no seu dia, no seu horário, né? Então, as perguntas, eu já fiz a pergunta e já fiz a resposta também, né? O que é um trator agrícola e qual a sua principal função, né? Um trator agrícola é uma máquina projetada para fornecer potência em atividade agrícola. Sua principal função é tracionar ou acionar implementos que realizam diversas operações no campo, como aragem, plantio e colheita, né? Qual a segunda? Qual a diferença entre uma semeadora e uma plantadora, né? Nós tínhamos diversos conceitos, viu, Rodrigo?
Antigamente se falava que a semeadora semeava não quantidade de semente por metro, e sim quantidade de gramas por metro de semente, né? Seria essa, a semeadora, ela é gramas por metro linear de semente, e a plantadora, número específico de sementes por metro, né? Mas agora está mudando. Por quê? Porque está vindo novas semeadoras, novas plantadoras, né? Então, o conceito é o seguinte: a semeadora é utilizada para depositar sementes no solo. Então, a semeadora é toda aquela que deposita semente no solo, geralmente de cultura como soja e milho. Já a plantadora é destinada ao plantio de mudas ou partes vegetativas, como no caso de cana-de-açúcar ou batata. Olha para você ver que o conceito mudou, né? No conceito da minha época, para agora já mudou. Para que serve uma colhedora ou colheitadeira e como ela contribui para a eficiência agrícola? A colhedora é uma máquina utilizada para realizar a colheita de culturas agrícolas, como grãos ou fibras, né? Fibras, no caso, seria a silagem, né? Nós temos as colhedoras aí que pega tudo e são adequadas para a silagem, né? Ela automatiza o processo de colheita, aumentando a eficiência e reduzindo o tempo e a mão de obras necessário. Vamos lá, Rodrigo, está terminando. O que é um pulverizador agrícola e qual a sua importância? O pulverizador é um equipamento utilizado para aplicar defensivos agrícolas, né? Ele defende, contamina tudo. Não, Rodrigo, não contamina. A quantidade de produto, de herbicida, inseticida e fungicida é mínima, Rodrigo, e é uma névoa por cima da planta. Ela não chega, muitas vezes, quando a soja está grande, o milho está grande já, ela fica depositada nas folhas. Faz a sua função, combatendo o fungo, o inseto ou o que seja, né? E depois são degradados pelos raios solares, né? As moléculas desses produtos químicos são degradados em poucas horas pelos raios solares, né? Então, vale uma observação muito importante. Ela está defendendo a lavoura. Ninguém vai colocar, o Rodrigo não vai plantar 100 mil reais, 1 milhão de reais para ter prejuízo. Ninguém faz isso. Se você for colocar 1 milhão de reais na soja, você quer 1 milhão e 500 ou 2 milhões, né? Você quer o seu retorno naquilo que você colocou e mais um pouquinho, né? Todo mundo faz isso. Então, para que você não tenha perdas, você tem que utilizar os defensivos, que defende a lavoura, né? Porque senão, se você deixar os insetos, você poderia colher 100 sacos de soja, você vai colher 20, né? E aí o prejuízo já está instalado, né? O que são insumos agrícolas? Insumos agrícolas são todos os produtos e materiais utilizados na produção agrícola, incluindo semente, fertilizantes, defensivos, corretivos, enfim, todos os produtos químicos, né, que a gente utiliza, né, incluindo os adubos, são os insumos agrícolas. Qual a função dos fertilizantes na agricultura? Fertilizantes são substâncias que fornecem nutrientes essenciais à planta. É a mesma coisa, nós precisamos aí de vegetais, de frutas, e as plantas também precisam, né? O alimento das plantas são os fertilizantes. Os macronutrientes, Rodrigo, são consumidos em grandes quantidades pela planta, e os micronutrientes são consumidos em pequena quantidade. Lembre do arroz macro e do sal, micro, né? Todos os dois são importantíssimos, mas um é consumido em grande quantidade e o outro em pequeno. O que são corretivos de solo e quando devem ser utilizados? Corretivos de solo são materiais aplicados com o objetivo de corrigir características indesejáveis no solo, como a acidez elevada, né? Um bom exemplo disso é o calcário. Com acidez elevada não se produz, né? A primeira coisa que você vai ver um solo para plantio é fazer a análise de solo e verificar a quantidade de calcário que você tem que jogar. Por que é importante realizar a manutenção regular de máquinas agrícolas, como tratores e colhedeiras? A manutenção regular garante o bom funcionamento das máquinas, prevenindo falhas. Você está no meio de uma colheita, Rodrigo, não é só você, não. É milhares de produtores rurais. Então, essas manutenções têm que ser feitas preventivamente.
Quando é que você faz a manutenção da sua plantadeira? Quando você termina de plantar, não quando você vai iniciar o plantio. Se você deixou para o início do plantio, já está tudo enferrujado, o adubo já consumiu várias peças e todos estão no desespero. Então, a hora que você termina a colheita, você faz a manutenção da colhedeira. Quando você termina o plantio, você faz a manutenção da plantadeira. E guarda, lubrifica, tudo direitinho, troca todos os rolamentos, tudo que tem que trocar e guarda. Porque o início de colheita, início de plantio, todos estão fazendo isso. Os técnicos estão mais ocupados, vão te cobrar mais caros, e assim por diante, né? Bem, as duas últimas perguntas, Rodrigo, porque o nosso tempo, eu também tenho um compromisso às 3 horas agora. Como a escolha adequada de implementos agrícolas pode influenciar na produtividade? Bem, Rodrigo, a escolha correta dos implementos, como arado, grade, plantador, assegura que as operações agrícolas sejam realizadas de maneira eficiente e adequada. Mas, veja bem, isso também está ligado ao tamanho da área, Rodrigo. Se a sua área é muito grande, né? Por exemplo, cada linha da plantadeira é necessário 12 CV do trator. Então, a gente pergunta, quantos cavalos tem que ter de força o meu trator? Assim, eu vou perguntar para você quantas linhas de plantio tem a sua plantadeira, né? Se for 10 linhas de plantio, cada linha 12 cavalos. Precisa de 12 cavalos. Então, no mínimo, 120, mas 120 vai ficar aqui. Seria interessante aí de 120 para cima, ter uns 150 para você. Tudo usado no último furo tem vida curta, né, Rodrigo? Você vive uma vida aí correndo, feito louco aí. O coração não vai achar bom, não, né? Mas fazer uma caminhada tranquila, né? O corpo agradece. Então, a cada linha de plantio, né, se tiver aquela botinha, né, aquela botinha utilizada por feijão é 15 CV, se não tiver 12 CV, né, e nós não temos que comprar o trator assim, com o mínimo de CV, né, um pouquinho aí, um trator de 120 para minha plantadeira, o ideal seria 140, né, a 150 CV para tranquilamente, né. Qual a importância da análise do solo antes da aplicação de defensivos e corretivos? É essencial, né? Eu vou saber a necessidade de calcário, aonde estão os meus nutrientes de 0 a 20, de 20 a 40, né? Eu vou precisar jogar gesso, já está tudo esparramadinho, né? Os nutrientes já estão de 20 a 40 ou estão acumulados só no perfil de 0 a 20. Então, a análise de solo é importantíssima, tem que ser bem feita, tem que ser representativo. Vou fazer aqui uma análise de solo aqui pertinho do curral, na sombra. Então, vai ser cheio de matéria orgânica, uma maravilha, e não vai representar a sua área, né, Rodrigo? Então, tem que ser representativa e tem que ser real, né? Tem que ser uma amostra que vai nos dar confiança, porque os plantios são caros. Rodrigo, chegou no final da aula, eu tenho um compromisso agora às 3 horas, já deu 1h45. Agradeço aí pela sua paciência, pela sua audiência. Tenha um bom dia e uma boa tarde, viu? Você também. Obrigado. Tá, obrigado, Rodrigo. Tchau. Valeu, até mais.